Olá! No segundo vídeo dessa série, nós vamos começar a, de fato, criar os nossos recursos do nosso projeto para trabalhar com o WebSocket e o AWS Lambda. Pois bem, dentro aqui do nosso projeto, nós agora vamos começar a criar o nosso recurso para receber conexões dos nossos clientes via WebSocket e eles vão enviar essa pequena mensagem de exemplo aqui para nós podermos tratar, então, dentro lá do nosso recurso do WebSocket e, posteriormente, a gente invocar as nossas funções Lambda no momento em que os clientes se conectam e depois desconectam também. A gente pode obter essas duas informações e depois nós vamos criar, no próximo vídeo, nós vamos criar essa função Lambda para então receber as ações enviadas pelos nossos clientes conectados no WebSocket, ok? Por enquanto, nós vamos só criar o recurso e criar aquelas funções Lambda lá de cima de conexão e desconexão. De volta aqui para o nosso projeto. Esse projeto eu já havia criado no vídeo passado dessa playlist. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aqui no meu canal, você vai encontrar o primeiro vídeo dessa playlist onde eu criei esse projeto. Pois bem, eu vou aqui então abrir a minha stack que o CDK já criou para mim no momento que eu criei o projeto, essa daqui na pasta lib, ok? E vou começar aqui a trazer algumas bibliotecas que serão necessárias para construir então toda a nossa infraestrutura. Eu vou criar todos os recursos dentro dessa mesma stack. Normalmente não é assim que se faz, divide em várias stacks para ficar um pouco mais organizado, aqui só para manter a simplicidade desse vídeo, ok? Bom, em algum momento nós vamos criar aqui uma fila do SQS, então eu vou importar aqui a biblioteca específica do CDK para poder criar essa nossa fila, ok? CDK lib SQS. Repare que vários imports que eu vou colocar aqui, eles são, vamos dizer assim, subseções dessa mesma biblioteca CDK-lib. Eu gosto de mantê-las separadas aqui só para facilitar um pouquinho o código na hora de escrever, ficar um pouquinho menor, ok? Eu vou criar aqui também funções Lambda, então, usando funções Lambda do Node.js, o CDK tem uma ótima ferramenta para a gente poder criar essas nossas funções, ok? Então, vou importar aqui. Eu vou até buscar aqui AWS Lambda Node.js, ok? Faltou aqui o as. E eu vou configurar também aqui algumas coisas das nossas funções Lambda, então eu preciso de uma outra parte da biblioteca aqui do CDK também referente a Lambda, AWS Lambda, essa daqui, ok? Eu vou precisar configurar aqui eventos das minhas funções Lambda. No momento que a gente for criar isso tudo, eu vou explicar novamente por que eu estou importando essas bibliotecas. Ok? Então, aqui são os AWS Lambda Event Source. Ok? Bom, essas são as bibliotecas principais, além dessas do CDK que já estava importado aqui e do Construct para poder criar a nossa stack, mas eu preciso aqui também, deixa eu dar uma limpada aqui, eu preciso aqui também criar, aliás, importar aquelas duas bibliotecas que a gente havia colocado adicionalmente aqui no nosso arquivo package.json, essas duas aqui, ó. Elas vão ser importantes para poder criar a parte lá da conexão entre o WebSocket e as funções Lambda. Então, eu vou importar elas aqui. Essas aqui são de fato separadas, né? Então, API Gateway V2, né? A segunda versão dessa biblioteca do CDK. E aí eu posso escolher aqui aquelas bibliotecas que é o API Gateway V2 aliás, escrevi o nome errado aqui, não é AWS CDK lib, é AWS CDK, essa daqui, é a versão alpha, inclusive, que eu havia importado lá, e a outra para poder criar integrações também aqui dentro do aliás, essa daqui já está aqui, são as duas bibliotecas adicionais que eu importei dentro do meu projeto, ok? Bom, agora então eu posso partir para poder criar o meu recurso, né, o meu WebSocket de fato, que eu já havia explicado aqui no vídeo, criar esse recurso aqui, WebSocket. Mas antes eu vou criar essas duas funções Lambda que estão aqui para poder servirem de handlers quando um cliente se conectar no WebSocket, aí eu ter uma invocação de uma função Lambda dizendo, olha, esse cliente com essa a identificação de conexão conectou aqui no nosso WebSocket, ok? Então, são criações simples aqui, eu vou chamar de Connection Handler.
ok? Vou usar uma daquelas bibliotecas que eu havia importado lá, do Lambda Node.js, para poder então criar uma nova função Lambda, mas agora com Node.js, ok? Primeiro parâmetro aqui é o escopo onde a gente está criando a nossa stack. Vou chamar esse recurso aqui de Connection Handler, certo? E vou definir aqui algumas propriedades. A primeira delas aqui é o nome da função. Vou usar o mesmo nome que eu coloquei aqui no nome do recurso. A gente vai criar uma pasta depois aqui onde vai comportar o código-fonte das nossas funções. Então, eu vou colocar o mesmo nome aqui, está na pasta lambda. E aqui eu vou chamar de connection function.ts de TypeScript, que é o que eu vou utilizar para escrever a minha função lambda, ok? Dentro desse arquivo eu vou ter um método, entre aspas, o nome certo é função, mas eu vou chamar aqui de método, só para não ficar confundindo o que é função lambda com um método lá dentro. Então, o nome certo é função, mas vou chamar de método. Vou definir aqui o tamanho da minha memória alocada para a minha função lambda. O timeout de execução. Eu vou dizer aqui que 2 segundos está mais do que bom para poder ser executado. Ok? E funções, né, configurações de empacotamento aqui. Isso é bacana, muito bacana do CDK, facilita bastante o nosso trabalho. Eu vou dizer que eu quero que o código seja minificado, ou seja, comprimido e deixar o menor tamanho possível, ocupar o menor tamanho possível, e não quero que ele tenha source map para depuração, ok? Então essa é a nossa primeira função, ela vai ser invocada pelo nosso WebSocket, que eu ainda vou criar nesse vídeo, quando um cliente se conectar a esse WebSocket. Minha segunda função é muito simples, eu vou copiar inteiro isso aqui que eu fiz, só vou alterar os nomes. Eu vou chamar aqui de Disconnection Handler, ou seja, quando a minha função for o meu cliente se desconectar do meu WebSocket, ok? Então eu vou dar esse nome aqui, só vou alterar os nomes. Lembrando aqui para alterar o nome do arquivo também, né? Disconnection Function, ok? E as demais configurações eu vou deixar assim mesmo. Então essas são as nossas duas funções para poder utilizar, serem receptoras dos eventos de conexão e desconexão dos nossos clientes do WebSocket, tudo bem? Bom, agora então eu posso de fato vir aqui e criar esses dois arquivos aqui, ó. Né? Eles precisa ter o código da minha função. Então eu vou vir aqui na minha pasta, na raiz, isso é importante, na raiz. Vou criar aqui uma nova pasta chamada lambda. Esse lambda, o nome veio daqui. Eu vou criar esses dois arquivos lá dentro então. Então esses dois arquivos aqui eu vou criar o código fonte das minhas funções que serão executadas. E aqui o disconnection function.ts. Lembrando também que tem que ser .ts de TypeScript. Ok? Bom, então tem aqui o código onde eu posso começar a escrever o código das minhas funções. Vou primeiramente aqui importar algumas partes daquela minha biblioteca que eu também havia importado lá no meu projeto, AWS Lambda, tá? Como a gente está trabalhando com TypeScript aqui, é muito interessante a gente trabalhar com tipos. Então eu vou importar aqui o tipo API Gateway Proxy Event. Esse é o tipo do evento que eu vou receber quando essa função for invocada, quando um cliente se conectar no API Gateway. E, ao contrário, aqui eu tenho um tipo que eu posso utilizar para retornar, ou seja, o resultado quando a minha função acabar de ser executada. Eu falo, tá aqui, acabei de executar, esse foi o resultado da execução da minha função. Ok? E o contexto que a gente também pode ter, não vou usar aqui, mas pode ter para poder obter informações de execução da nossa função lambda, ok? E aí eu preciso criar aqui a minha função, né, que eu havia chamado lá de método, né, o nome correto é como eu estou mostrando aqui a função, handler, que é esse nome que está definido aqui, ó, handler, ok? E esse tipo aqui, né, ele vai receber um evento, que é do tipo, adivinha só, que é esse tipo aqui, ó, API Gateway Proxy Event. Da função lambda, cada tipo de invocação tem um tipo de evento que a gente recebe lá. Essa biblioteca nos auxilia bastante para isso. E posso ter aqui o meu contexto de execução, posso obter request ID, outras informações de execução da minha função lambda, certo? E o resultado aqui vai ser uma promise, embora nesse caso aqui eu não vou fazer nada aqui dentro, só vou demonstrar que essa função realmente está sendo invocada quando algum cliente se conecta, tá? Mas
é importante você saber que você pode devolver aqui uma promise, ok? Bom, e aqui dentro, então, o que eu preciso fazer? Primeiramente é resolver esse erro aqui. Ele está reclamando que a função, a minha função handler não está devolvendo aquilo lá, então vou fazer isso, né? Vou falar para ele, tudo bem. Aqui deu certo, né? Porque sempre vai dar certo, eu só vou gerar um log aqui dentro, ok? E o body aqui, qualquer coisa, certo? Agora ele resolveu o problema ali. Qual que é a razão de eu criar essa função aqui? Nada mais é do que gerar um log dizendo, olha, teve um evento, certo? E esse evento foi o seguinte, eu vou só imprimir o evento inteiro que eu recebi aqui, esse evento aqui, ó, como parâmetro da minha função. Dentro desse evento, a gente vai ver depois no log lá no CloudWatch, que ele tem qual que é a identificação da conexão do cliente, qual que foi o evento em si, se é conexão, desconexão, outro tipo de evento, ok? Então a gente consegue obter bastante informação desse evento aqui. Claro, sempre lembrando aqui que esse tipo de log, eu vou até deixar aqui, se você mover essa aplicação depois para o ambiente de produção, alguma coisa interessante, remover esse tipo de log aqui, porque ele é muito extenso, para não ficar consumindo logs lá do seu CloudWatch, ok? E agora eu vou passar para o outro arquivo, mas aí eu vou copiar isso aqui tudo, certo? E passar lá para o meu outro arquivo, disconnection function, e fazer a mesma coisa. Você pode estar se perguntando, mas não pode ser a mesma função, então uma função só para tratar os dois eventos? Até pode, porque aqui dentro tem a informação se é um evento de conexão ou desconexão, ok? Então fica a seu critério aí decidir de acordo com a sua arquitetura do seu projeto, se você precisa de fato ter duas funções ou somente uma para tratar. De repente você nem está interessado na desconexão, nem precisa criar, ok? Bom, agora então eu vou passar de fato criar aqui o meu WebSocket. Então eu vou voltar lá para a minha stack, onde eu estava criando as minhas duas funções, agora elas já possuem os códigos que elas vão executar, certo? Um pouquinho para baixo aqui, eu vou então criar o meu WebSocket API, né? A grande estrela aqui dessa lista de vídeos para você. Então, eu vou usar uma daquelas bibliotecas lá que a gente importou, IPHTV2, e criar um novo WebSocket API, ok? Primeiro atributo aqui é o scope, vou definir ele como sendo WS API, o nome aqui não precisa ser tão significativo. E aí aqui dentro eu vou definir alguns parâmetros. Primeiro, qual que é o nome desse meu recurso, que aparece de fato lá no console da AWS, né? Então, vou usar um AWS API aqui. E aí aqui eu posso definir o seguinte, olha só. A princípio, o CTK fala para mim, bom, tudo bem, esse aqui eu já crio o recurso WebSocket para você. Mas a gente tem aqui parâmetros opcionais, como por exemplo esse daqui, Connect Route Options. Aqui eu posso dizer o seguinte, olha, se alguém se conectar nesse WebSocket, então faz o seguinte, gere um evento para invocar essa função aqui. E aí eu vou usar aquela outra biblioteca que a gente colocou, API Gateway V2 Integration, e dizer o seguinte, olha, chama então essa função. Eu vou dar o nome dela aqui de Connection Handler, certo? E eu vou passar exatamente essa função que eu acabei de criar aqui, ó. Então, quando acontecer o evento de conexão, essa minha função aqui será invocada, eu, consequentemente, esse meu código aqui será executado. Eu sei que tem um cliente se conectando no meu WebSocket. E lá dentro, depois a gente vai ver quais são as informações que são passadas para a gente quando um cliente se conecta. Da mesma forma, é opcional, inclusive você pode estar vendo aqui, eu posso criar aqui a minha evento de desconexão. Então, eu vou repetir a mesma coisa aqui, só que agora eu vou apontar para a minha outra função que eu criei, minha função de desconexão. Então, aqui eu vou chamar de Disconnection Handler. E agora eu vou passar para meu Disconnection Handler, que é essa segunda função que eu havia criado aqui. Então, quando um cliente se desconectar, essa minha função aqui vai ser invocada e, consequentemente, esse código meu aqui será executado, ok? Reparem que ambos, aqui a parte de o evento de conexão e o evento de desconexão, eles são opcionais. Está escrito aqui, ó, opcional, o parâmetro eu nem preciso colocar, então você usa se você precisar, se você realmente quiser aí colocar no seu projeto, ok? Bom, agora eu preciso definir aqui umas coisinhas que eu vou utilizar um pouco mais para frente aqui na construção dessa stack, mas eu já estou aqui, eu vou aproveitar.
Dentro do nosso WebSocket API, a gente pode construir algo que é chamado de stage. Stage ele pode ser utilizado como, por exemplo, versões da sua API, ou talvez, não gosto muito, mas também pode como sendo seu ambiente de desenvolvimento, de teste, de produção, ok? Então a gente pode criar aqui estágios dentro do nosso WebSocket, assim como a gente pode construir também dentro do API Gateway REST lá na AWS, ok? Mas aí eu posso definir aqui, ó, criar uma constante aqui para definir qual que é o endpoint, né, o endpoint certinho, para eu poder me conectar no meu WebSocket API. As nossas funções lambdas vão precisar dessas informações, então por isso que eu já estou criando isso daqui, aqui nesse momento, tá? Para não esquecer depois. E aí então, essa informação ela é contida, ela é formada pelo API endpoint do nosso recurso que a gente acabou de criar, ok? Barra esse nome desse estágio que a gente define aqui, ok? E aí, depois eu posso vir aqui depois eu posso vir aqui e criar um novo estágio no meu WebSocket, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, primeiro parâmetro aqui de novo é o escopo da stack, aqui é só o nome do recurso, API stage, ok? E aí aqui eu defino o seguinte, olha, qual que é o WebSocket API que você quer criar esse estágio? É o que eu havia criado aqui já, né? Esse daqui, meu recurso, esse é o que representa de fato o meu recurso do WebSocket API. Tudo bem. Qual que é o nome do estágio que você quer criá-lo dentro desse WebSocket API? É o nome que eu já vi definido aqui em cima, ó. Criei uma constante para usar em dois lugares aqui e não ficar repetindo, ok? E se qualquer alteração aqui você quer que faça o deploy imediatamente? Sim. Então, o auto-deploy é marcado como true, ok? Perfeito. Nosso WebSocket já foi criado, a gente já consegue, inclusive, testar algumas coisas aqui dentro, tá? Por quê? Porque eu já criei o recurso do WebSocket API e criei duas funções. Então, no momento aqui que eu posso testar se quando eu me conectar ao WebSocket, essa minha função vai ser invocada, e quando eu desconectar, essa minha função aqui será invocada também. E agora, então, para que você faça o deployment dessa infraestrutura que a gente tem já contendo aquelas duas funções, eu vou abrir aqui meu terminal, certo? Agora é importante que você tenha aqui o seu Docker Desktop aberto, porque as nossas funções elas serão compiladas utilizando uma imagem do Docker que a AWS fez especialmente para a gente. Facilita bastante o nosso trabalho, inclusive. Eu explico isso lá nesse meu curso aqui, que se você quiser, inclusive, você pode pegar o seu celular e apontar para esse QR Code aqui, você vai ver como que a gente pode construir funções Lambda com a ajuda da AWS e o CDK que facilitam bastante, elas ficam bem mais otimizadas, ok? Inclusive, nesse curso você pode aprender muito mais coisas sobre a AWS e o CDK, ok? Mas eu vou fazer aqui, então, o deploy, todas as stacks, né? Só tem uma stack aqui, mas para ficar mais fácil, e não vou aguardar por nenhum tipo de aprovação que ele possa, porventura, me perguntar aqui dentro, ok? Então, cdk deploy --all --require approval never, para ele não interromper o processo, e daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai conferir ainda nesse vídeo os recursos que foram criados lá na AWS e poder testar. Pronto, o processo de deployment aqui já foi concluído, eu vou abrir aqui o meu console da AWS, vou abrir aqui na parte do API Gateway, onde eu criei aqui o meu recurso do WebSocket. Então tá aqui, ó, tem a minha API com aquele nome que eu havia definido lá, ele é do tipo aqui, ó, WebSocket. Se eu abrir aqui dentro, por enquanto o que eu vou ver vai ser o seguinte, eu tenho lá as rotas que já foram configuradas, é a rota de conexão, ou seja, quando algum cliente se conectar, essa função aqui vai ser invocada. Então eu vou até abrir ela aqui também, ó, uma função Lambda. Eu vou abrir aqui o console do Lambda, vou abrir a segunda aqui também de desconexão, é basicamente a mesma coisa. Certo? Olha lá, a nossa função de conexão, onde nós temos aqui um trigger, né? Quem que vai acionar essa execução da nossa função é justamente o API Gateway WebSocket no evento de conexão, ok? A função de desconexão é a mesma coisa, né? Só que é um evento diferente do mesmo API Gateway, tá? O evento de desconexão, como você pode ver aqui dentro, ok? E a gente já tem aqui também os estágios que a gente havia criado lá também, ó, o nome que eu havia definido, prod, certo? Eu posso copiar esse endereço aqui dentro, ó,
copiar esse endereço e, utilizando aqui o Postman, eu posso abrir aqui uma nova aba e eu posso escolher aqui a opção WebSocket Request. E aí aqui dentro eu colo aquele link lá, só excluir aqui o unsafe, tá? Eu colo aqui aquele link e aí quando eu me conecto, eu estou me conectando naquele WebSocket que a gente acabou de criar. Eu recebi a informação aqui que eu realmente fui conectado lá naquele WebSocket, certo? E aí eu me mantenho conectado. Veja que o botão aqui de desconexão ainda ele está ativo, né? Ou seja, eu ainda estou conectado lá naquele WebSocket. Se você ainda não conhece o WebSocket, essa é a grande vantagem. E aí eu posso começar a enviar informações aqui, enviar uma requisição, receber outra requisição, esperar uma ação acontecer, receber mensagens de forma assíncrona. É isso que a gente vai fazer aqui nos próximos vídeos dessa playlist, inclusive, ok? Mas por enquanto estamos só criando aqui o recurso do WebSocket e observando essa parte de conexão e desconexão. Se eu voltar então lá para o meu console da AWS, eu vou abrir aqui ó, o console do CloudWatch, CloudWatch Logs, para a gente poder observar que agora nós temos um evento de conexão gerado para aquela nossa função de conexão. Então, aquela função foi invocada no momento em que o nosso cliente se conectou no WebSocket. Mas veja que a nossa função ela não está em execução, né? Ela não está segurando a conexão daquele cliente que está conectado lá. Esse daqui que eu estou com o Postman. É o WebSocket da AWS que faz isso. A minha função Lambda, como você pode ver aqui dentro, ó, vou abrir aqui o log dela, ela começou a ser executada, inclusive tem aqui ó, o start e o end, ela acabou, dizendo o seguinte, olha, eu recebi esse evento aqui de conexão, olha lá, esse evento de conexão, e a identificação da conexão é essa daqui, o WebSocket é esse daqui, e eu encerrei a execução. Simplesmente é um evento que a minha função Lambda recebeu de conexão e já encerrou a sua execução. Mas a conexão ainda se mantém aqui persistente, posso, como eu disse, trocar informações aqui dentro, tá? Mas quem está gerenciando isso para mim é o WebSocket, não é a minha função Lambda, tudo bem? E aí então se eu vier aqui desconectar, né, o meu cliente, olha lá, agora ele foi desconectado, se eu voltar aqui para o meu CloudWatch Logs e eu vou observar que eu tenho um outro log group aqui, olha lá, a minha função de desconexão. E aí eu tenho um log aqui dentro. Se você observar, o evento que a gente recebeu aqui agora, ó, tem o tipo que é o desconexão, certo? Então, a rigor não precisaria ter as duas funções, porque a gente consegue discernir um evento de outro por esse parâmetro aqui, o event type, dizendo que é conexão ou desconexão. Tudo bem? Então, tá, estamos começando já a construir aqui essa nossa infraestrutura com WebSocket e funções Lambda, e no próximo vídeo nós vamos criar a função de fato que vai receber a informação enviada, né, uma mensagem enviada pelo nosso cliente conectado lá no WebSocket. Espero no próximo vídeo.